Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia e hoje nós vamos falar sobre terminologia arquivística, na minha cadeira arquivologia. Existem outros termos, alguns termos que nós até já vimos quando eu dei a aula de conceitos fundamentais, a parte 1, nós vimos outros termos que podem aparecer também em algum enunciado ligado à arquivologia, beleza? Então, vamos lá. Para começar, está em ordem alfabética, acesso nós até já vimos, mas não custa relembrar, né? Acesso, lembram que eu até falei, até teve uma questão, acesso é a consulta aos documentos? Não, acesso não é a consulta aos documentos. Acesso são as possibilidades de consulta aos documentos de arquivos, as quais poderão variar em função de cláusulas restritivas. Lembram que eu falei? O acesso ele pode ser pleno ou limitado, pode ser restrito ou não. Então, o acesso ele pode ser pleno ou restrito, limitado ou ilimitado. Se o documento tiver alguma restrição, né, for sigiloso, tá certo? Depois, numa aula futura, nós falaremos sobre os graus de sigilo. Então, é importante que vocês saibam que tudo vai depender do conteúdo documental. Tem documento que todo mundo poderá ter acesso e outros documentos que só algumas pessoas poderão acessá-lo, beleza? Não se esqueçam. Então, vamos lá. Acesso são as possibilidades, a dica é essa, possibilidades de consulta. Esse Dzinho aqui está maiúsculo, mas é minúsculo, tá bom? Aqui eu abrevei aqui documentos, tem um ponto. Em caráter definitivo de documento ou processo a outro documento, na qual prevalece para a referência o número do processo mais antigo. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: anexação tem ligação mesmo assunto e mesma pessoa, beleza? Anexação, mesmo assunto e mesma pessoa, ou mesmo interessado, tá certo? E a outra característica de anexação, que eu coloquei até sublinhado, é ajuntada em caráter o quê? Definitivo. Quando eu falo em anexação, pessoal, eu faço uma analogia, uma comparação com a pensação. Então, vamos ver agora o que é a pensação. A pensação, vou apagar aqui, a pensação é ajuntada em caráter temporário. Primeira diferença, olha aí, atentos. Primeira diferença, anexação é caráter definitivo, é juntada da documentação em caráter definitivo. E a pensação é a juntada da documentação em caráter o quê? Diz para mim, temporário. Então, isso é uma dica, tá certo? Juntada em caráter temporário de um processo a outro mais antigo, com o objetivo de elucidar, né, que é a mesma coisa que esclarecer, ou subsidiar, apoiar a matéria tratada, conservando cada processo a sua identidade e independência. Neste caso, vamos voltar para anexação, só para relembrar. Anexação ajuntada em caráter o quê? Definitivo. A pensação ajuntada em caráter temporário. Anexação, mesmo interessado ou mesma pessoa e o mesmo assunto. A pensação, mesmo interessado ou não, pode ser ou não a mesma pessoa. Porém, assuntos o quê? Assuntos semelhantes, parecidos. Então, mesmo interessado ou não, e assuntos semelhantes, parecidos. Então, essa é a principal diferença. Não costuma aparecer muito em prova isso não. Que eu me lembre até hoje eu só vi aparecer uma vez, mas já apareceu.
tá certo? Então, e faz parte do programa. Então, não se esqueçam, anexação, caráter definitivo, mesmo interessado e mesmo assunto. Apensação, caráter temporário, assuntos parecidos e pode ou não ser a mesma, pode ser ou não o mesmo interessado, a mesma pessoa. Então, vamos lá, continuando. Arquivamento. Deixa eu molhar a garganta, servido? Vai beber uma aguinha também, eu vou beber a minha aguinha aqui, você vai beber a sua água aí. Eu falo muito, preciso molhar a garganta, né? Vamos lá. Arquivamento. Operação que consiste na guarda de documentos nos seus devidos lugares, em equipamentos que lhes forem próprios e de acordo com um sistema de ordenação previamente estabelecido. Então, só para dar uma pincelada a vocês, quando eu digo arquivamento, a gente pensa, né, em guarda, em armazenamento. Operação que consiste na guarda, olha aqui, guarda de documentos nos seus devidos lugares, né? Em lugar o quê? Apropriado, para que quando haja necessidade, você recupere o documento com a maior rapidez, o mais rápido possível, a rápida recuperação da informação. Em equipamentos que lhes forem próprios, existem equipamentos apropriados para cada tipo de documento. Por exemplo, o mapa você vai guardar onde? Não é no armário, você vai guardar em mapotecas, tá certo? Em sistemas em equipamentos que lhes forem próprios e de acordo com um sistema de ordenação previamente estabelecido. Olha aqui, ó, quando se fala aqui em sistema de ordenação, pessoal, ordenar é o quê? É colocar em ordem. O que é colocar em ordem, pessoal? Colocar em ordem é organizar da melhor maneira possível, olhar o documento, ver o assunto ligado àquele documento, classificar o documento de forma adequada e escolher o método de arquivamento mais apropriado para o documento que você detém, que você tem no teu setor. Existem vários métodos de arquivamento diferentes. Futuramente eu vou dar aula só sobre método de arquivamento, tá? Mais adiante. Então, o que eu quero que vocês saibam é quando se fala aqui em sistema, de acordo com o sistema de ordenação previamente estabelecido, tem íntima relação com o que nós chamamos, você vai colocar o documento em ordem, numa determinada sequência, e tem ligação também com o método de arquivamento, para que depois você possa recuperar, ter várias possibilidades de recuperar o documento de forma mais ágil, fazendo com que, dessa forma, a eficiência administrativa na tua empresa, no teu organismo, na tua instituição, seja a melhor possível. Beleza? Captaram? Vamos lá. Arquivística. Princípios e técnicas observados na constituição, organização, desenvolvimento e utilização dos arquivos. Arquivística, princípios e técnicas observados o quê? Na Constituição. O que é a Constituição? Na criação, na formação de grandes arquivos, E esses grandes arquivos se formarão a partir do momento que a documentação ela vai se constituindo como o quê? Um conjunto. O que é conjunto mesmo? Conjunto tem íntima relação com uma característica da arquivologia, dos documentos de arquivo, fundamental. Qual é? Quando eu falo em conjunto, eu estou falando em relação ao quê? Orgânica. A organicidade documental, lembraram? Isso aí vocês não podem esquecer, não. Renato Valentini já falou com vocês, eu já falei com vocês. Quando eu falo relação orgânica, eu estou falando que um documento tem muito mais força em conjunto do que isoladamente. Pô, professor, você é chato, hein? Ficar repetindo isso. Repito várias vezes. Por quê? Porque pode aparecer em prova. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, continuando. Então, arquivística, princípios e técnicas observados na Constituição,
organização, desenvolvimento e utilização dos arquivos. É a melhor maneira de você usufruir o documento, fazendo com que ele esteja o quê? Bem classificado, bem organizado, um registro bem feito, conservado de maneira adequada. Tudo isso faz parte de uma gestão documental eficiente, galera. É isto aí, vamos continuar. Vamos continuar vendo agora arquivo em depósito. Vamos ver arquivo em depósito. Só molhar a garganta mais um pouquinho. Vamos lá. Quando eu falo arquivo em depósito, conjunto de documentos colocados sob a guarda de um arquivo permanente, embora não pertençam ao seu acervo. Depósito, meus amigos, é um local de armazenamento, é um local de guarda da documentação, um local de guarda temporária do documento, tá certo? Então, é local de armazenamento temporário do documento. Portanto, quando eu digo aqui conjunto de documentos, arquivo em depósito, conjunto de documentos colocados sob a guarda de um arquivo permanente, embora não pertença ao seu acervo, arquivo permanente nós vamos ver na aula que vem, na próxima aula, né, falar um pouquinho sobre arquivo permanente, é a documentação de valor histórico, documental, né, que é informativo, probatório, que deve ser preservada para sempre essa documentação, tá certo? Então, depois falaremos sobre isso, embora não pertença ao seu acervo, porque ali, né, a documentação está sendo guardada de forma temporária, aguardando a sua destinação final. Depois a gente vai falar sobre isso. Avaliação. Avaliação. Processo de análise da documentação de arquivos, visando estabelecer a sua o quê? Destinação. A sua destinação, de acordo com seus valores probatórios, informativos e ou históricos. Avaliação e destinação caminham juntas. Eu, para dar um destino ao documento, primeiro vou precisar o quê? Avaliá-lo. E eu avalio um documento para poder dar a ele o quê? Um destino. Tá certo? Vai ter uma aulinha só sobre avaliação. Vou falar sobre comissão de avaliação de documentos, comissão de avaliação e destinação de documentos. Vou falar quem é que avalia um documento, quando deve ser avaliado um documento, os objetivos da avaliação, mas isso é depois. Aqui só a terminologia, os termos básicos. Tranquilos? Vamos lá. Vida que segue. Classificação. Classificação. Opa! Quando eu falo em classificação, existem também várias definições na arquivologia, existem várias definições para a classificação. Eu posso falar em classificação voltada, por exemplo, para protocolo, depois a gente vai falar. Eu posso falar em classificação de arquivos, de documentos, posso falar em classificação, né, quando você olha um documento, analisa o conteúdo daquele documento e aí pensa no assunto ligado àquele documento. Vamos ver a definição que aqui está. A classificação na organização de arquivos correntes significa colocar os documentos em uma sequência, opa, não tem mais trema, Valentine, tira esse trema daí, tá? Tirem o trema daí, tá bom? Na organização de arquivos correntes, significa colocar os documentos em uma sequência alfabética, numérica ou alfanumérica, de acordo com o método de arquivamento previamente adotado, que nós podemos chamar, neste caso, a classificação ligada a arquivo corrente, que é o documento do dia a dia, da rotina, do movimento. Nós chamamos de arquivo corrente essa documentação consultada com frequência. Essa classificação,
nós podemos chamar de arranjo. Arranjo voltado, lembram que quando eu falei na aula de conceitos fundamentais, parte 1, quando eu disse que arranjo tem vários focos, nos permite vários significados, a polissemia em relação ao termo arranjo. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço. Clique lá.